Dr. Craig S. Keener é um dos mais respeitados estudiosos contemporâneos do Novo Testamento e do cristianismo primitivo. Nascido em 1960 nos Estados Unidos, Keener construiu sua trajetória acadêmica em diálogo constante com a crítica histórica, a exegese bíblica rigorosa e o estudo do contexto judaico e greco-romano do primeiro século. Inicialmente ateu, vindo de uma família não religiosa, sua mãe acreditava em Deus vagamente, seu pai era agnóstico, teve um encontro com Jesus aos 15 anos, desde então, nunca deixou sua fé, mas aprofundou-a. Obteve seu doutorado em Novo Testamento pela Duke University, uma das mais respeitadas instituições no campo dos estudos bíblicos. Keener é autor de dezenas de livros e comentários bíblicos amplamente utilizados em seminários e universidades. Além de seu trabalho exegético, Dr. Keener ganhou destaque internacional com sua obra Miracles, de 2011, sem tradução ainda para o português. Nessa obra, analisa, de forma extensa e documentada, relatos contemporâneos de curas e eventos extraordinários, aplicando critérios e laudos médicos. O livro provocou debates significativos ao desafiar o ceticismo metodológico dominante, sem abandonar a seriedade acadêmica. Atualmente, Keener atua como professor de estudos bíblicos, sendo reconhecido não apenas por sua erudição, mas também por sua postura intelectual equilibrada, que recusa tanto o sensacionalismo religioso quanto o reducionismo naturalista. Sua obra o consolidou como uma das vozes mais influentes na interface entre fé cristã, história e racionalidade acadêmica. 3 observações importantes antes de iniciarmos o vídeo. Primeiro, por que iniciamos com essa biografia acadêmica de Craig Keener? Porque queríamos demonstrar que não se trata de nenhum pastor neopentecostal ou qualquer desses charlatães, mas de um erudito e acadêmico. Segundo, sabemos que uma fé baseada apenas em milagres é frágil e o próprio Jesus condenou os que o seguiam apenas buscando sinais. Porém, apesar dessa crítica, Jesus e os apóstolos fizeram muitos sinais e maravilhas como forma de comprovarem que eram porta-vozes de Deus. Terceiro, depois desse trabalho todo de compilação e pesquisa de mais de 5 horas em entrevistas, acho que mereço um like, né? Você pode ter acesso às entrevistas no YouTube. E não se esquece de se inscrever no canal, ajuda o nosso trabalho. Somos só eu e meu filho nessa jornada. Espero que você seja abençoado e fortalecido em sua fé. Esse não será apenas uma tradução de uma única entrevista, mas um compilado de 4 entrevistas mais uma palestra do Dr. Keener. Vamos para o vídeo. Você se converteu a esta vida vindo do ateísmo. Poderia falar um pouco sobre como isso aconteceu? Claro, sim. Eu era ateu há alguns anos, embora, às vezes eu tivesse dúvidas sobre isso. Então acho que meu coração talvez fosse agnóstico. Mas você sabe, existem ateus legais e ateus malvados. Eu era um dos malvados, eu zombava dos cristãos. Mas lendo Pascal e as ideias de Platão sobre a imortalidade da alma, pensei, talvez minha própria identidade seja uma infinitesimal improbabilidade sem significado, a menos que houvesse algo infinito ou alguém infinito, e ainda assim, para que isso fosse verdade e para que esse ser se importasse com algo que é infinitesimalmente pequeno, como eu sou no contexto do universo, esse ser teria que ser também infinitamente amoroso. E aí eu me perguntava, por que um ser amoroso me amaria se eu mesmo não era muito amoroso? Enfim, resumindo, um dia alguns batistas vieram até mim na rua e compartilharam o evangelho comigo. Disseram que Jesus tinha morrido por mim e ressuscitou. Eu discuti com eles por 45 minutos. Eles não tinham formação em academia, nem em paleontologia. Eu perguntei de onde vinham os ossos de dinossauro e eles disseram que o diabo os colocou lá. Eles eram bem despreparados. Eu pensei, não vou embora. E então eu fui. Eles não me deram todas as respostas certas, mas me deram o que a Bíblia dizia sobre Jesus morrer por mim e ressuscitar. O entrevistador pergunta, quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 15 anos. Eu fiquei tão impressionado, foi depois que eu os deixei, mas eu fiquei muito impressionado com a presença de Deus. Ele fez sua presença conhecida para mim, e eu me converti em cerca de 1 hora, uns 45 minutos depois mais ou menos. Eu orei. Ok, Deus, eu não entendo. Jesus morrendo por mim e ressuscitando dos mortos, como isso pode me reconciliar com você?
Mas se é isso que você está dizendo, eu acredito. Na verdade, tudo isso me deixou com todo tipo de perguntas intelectuais, porque eles não responderam a essas perguntas, e ninguém que eu conhecia naquele momento tinha respostas para todas elas, sabe? Então fui atrás delas depois, e continuo até hoje. O ideal é conseguir as respostas de antemão, mas, sabe, começar dizendo: Deus, se você está aí, por favor, mostre-me, não é um mau ponto de partida. A entrevista passa para o ponto central, a pesquisa de Kinner. Dr. Kinner inicia seu argumento sobre a atualidade de curas, sinais e milagres com um dado. Um relatório do Conselho Cristão da China, confeccionado no ano 2000, afirmava que de todas as conversões ao cristianismo nos últimos 20 anos, cerca de metade delas se deveu ao que, entre aspas, eles chamaram de experiências de cura pela fé, e que dentro do movimento das igrejas domésticas da China, esse número era muito maior, algo como 90%. Ou seja, nesse período de 20 anos, milhões de pessoas chegaram à fé em Jesus na China por meio de curas e milagres, pessoas que sequer acreditavam em Deus. Isso também pode ser visto em muitos países da África e principalmente no Irã. Então todos esses testemunhos, acrescidos do meu próprio testemunho de cura da irmã de minha esposa e o livramento da família dela durante a Guerra Civil no Congo, tudo isso me levou ao livro chamado Milagres Hoje. A partir daí, Dr. Kinner começa a compartilhar o primeiro milagre do qual teve contato, dentro da família de sua esposa. O entrevistador diz: um dos milagres que realmente abriu seus olhos tem a ver com a família da sua esposa, não? Sua cunhada, se não me engano. Você poderia nos contar esta história? Sim, minha esposa me contou a história. Tudo se passou no Congo, país de minha esposa. Antoinette Mulombe compartilhou de seu testemunho. Ela disse: quando minha filha, Terese, tinha 2 anos, foi picada por uma cobra. Não havia ajuda médica disponível na aldeia. Ela não estava respirando, então Antoinette a amarrou nas costas e correu para uma aldeia próxima, onde um amigo da família, Coco, estava realizando um ministério cristão. Ele orou pela criança e ela voltou a respirar. No dia seguinte, ela estava bem. Então perguntei: quanto tempo ela ficou sem respirar? Eu não sabia a distância entre as aldeias. Imaginei que talvez 5 ou 6 minutos sem oxigênio. Só isso já causaria danos cerebrais irreparáveis. Ela disse que foram cerca de... ela teve que parar e pensar para onde ir e tomar decisões. Foram cerca de 3 horas. E esse não é, de forma alguma, o relato mais dramático que tenho. Mas certamente me chamou a atenção, porque Terese, a menina picada pela cobra, não tem danos cerebrais. Hoje ela tem um mestrado. Ela acabou de se aposentar. Ela tem quase a minha idade. Ela é a irmã mais velha da minha esposa. Antoinette Mulombe era minha sogra. Um segundo caso que chamou a atenção do Dr. Kinner foi o de Bárbara Kaminsky Snyder. Bárbara estava se deteriorando fisicamente devido a uma forma muito grave de esclerose múltipla. Por 15 anos ela passou metade do tempo no hospital, mas desta vez ela foi mandada para casa. Não existia cura, não havia o que fazer. Kinner continua o relato. Ela estava ligada a uma máquina para permitir que seu diafragma se movesse e pudesse respirar. Ela ficou cega, e suas mãos, ela estava encolhida como, sabe, as mãos dela estavam tão encolhidas que era preciso forçá-las para tirar a pele morta. Os pés dela estavam encolhidos, não havia como, mesmo se você a estivesse segurando, tirá-la da cama. Não havia como os pés dela encostarem no chão. As pessoas estavam orando, mas a verdade é que a maioria das pessoas esperavam que ela morresse, então eu não sei pelo que estavam orando. Alguns provavelmente estavam orando por cura, alguns provavelmente estavam orando para que Deus lhe desse uma bênção ou misericórdia. Mas um dia ela ouviu uma voz ao lado dizendo: "Minha filha, levante-se." Claro que isso era fisicamente impossível, mas ela pulou da cama, o que era fisicamente impossível para ela. A primeira coisa que ela notou foi que seus pés estavam totalmente apoiados no chão. A segunda coisa que ela notou foi que suas mãos não estavam mais encolhidas. E a terceira coisa que ela notou foi que ela estava vendo as coisas. Ela não estava mais cega. E normalmente, em casos de cura como esse, se você não anda por meses, seus músculos vão atrofiar, então ainda vai ser difícil de andar mesmo que agora você consiga andar. Mas no caso dela, foi tão completo que seus músculos nem sequer permaneceram atrofiados. Ela chama pelo pai. O pai pensa que é a irmã chamando, porque, você sabe, Bárbara não consegue falar. E ela percebe:
Ah, não preciso esperar por ele. Ela arranca todos os tubos e sai correndo para cumprimentar o pai. Havia 3 médicos neste caso na época, e os 3 médicos escreveram esta história. Além de entrevistar Bárbara, eu entrei em contato com 2 desses médicos e obtive feedback direto deles, e pude esclarecer algumas coisas em seus relatórios escritos. Isso foi em 1981. Ela faleceu 40 anos depois, em 2021, por codo. Algumas pessoas perguntam sobre fotos de Bárbara em seu estado vegetativo. Bem, não conheço muitos familiares que tirariam fotos de seus entes queridos em estado deplorável, mas existem os laudos médicos que confirmam o caso. Houve um terceiro caso, muito impressionante mesmo, bonito também. O caso da cantora cristã Dahlia Knox. Knox ficou paraplégica, sem movimento nas pernas, por causa de um acidente de carro. Em dezembro de 1987, ela estava em um veículo que foi atingido por um motorista bêbado, e o impacto do acidente deixou-a paralisada da cintura para baixo. Os médicos disseram na época que ela provavelmente teria que usar cadeira de rodas pelo resto da vida. Dahlia ficou simplesmente 22 anos paralítica. Bem, acho que aqueles que gostam de alegar cura psicossomática para todo tipo de milagre precisa rever nesse caso. 22 anos paralítica psicossomaticamente? Me parece impossível. A partir daí, ela continuou trabalhando como cantora gospel e envolvida em ministérios musicais, mesmo paralítica, e sua história tem sido contada em contextos cristãos como um testemunho de fé e cura milagrosa. Ela se casou e continuou sua vida. Mas em um culto de ministração de cura, ela foi curada e está por aí, dando entrevistas, testemunhando e cantando. Foi algo maravilhoso o que Deus fez por intermédio da fé dela. O entrevistador continua. Eu sei que você conversou com médicos, meio que de forma anedótica em algumas de suas histórias, para corroborar o que aconteceu em relação a esses milagres. Há algum dado sobre médicos e profissionais da saúde hoje em dia e seus pensamentos sobre intervenção sobrenatural ou milagres? Craig responde, claro que há. Desta vez foi feita uma pesquisa com 1.000 médicos nos Estados Unidos. 75% deles acreditavam que milagres acontecem hoje como aconteciam nos tempos bíblicos. Essas são pessoas com formação científica. O entrevistador pergunta, existem casos documentados medicamente? Existem casos em que é algo dramático como olhos cegos se abrindo instantaneamente e assim por diante? Craig responde, sim, temos casos assim. Existe um grupo chamado Global Medical Research, que publica artigos em revistas médicas com estudos de caso. Olha, sabe, porque não é como se algo assim acontecesse toda vez. Não é como se toda vez você orasse por alguém e essa pessoa fosse curada. Caso contrário, teríamos pessoas orando por todos e ninguém morreria, certo? Mas, bem, sabemos que o mundo não funciona assim. Mas temos alguns casos extraordinários publicados. Um deles foi o de uma mulher com causas orgânicas. Ela ficou cega por 12 anos, e ela e o marido não estavam realmente familiarizados com milagres. Não eram contra eles, mas não pertenciam a nenhuma igreja pentecostal ou de confissão positiva. E uma noite, depois de 12 anos orando, o marido simplesmente gritou de frustração. Deus, por favor, abra os olhos da minha esposa. De repente, ela pôde ver. O antes e o depois foram documentados medicamente. Esse foi um dos casos mais incríveis que cataloguei. E isso foi publicado em um periódico médico. O entrevistador argumenta, bem, existem vários casos como este. Por que você acha que, com a preponderância das evidências que você descreve, ainda existe, pelo menos no mundo secular, uma espécie de resistência ou hesitação em aceitar isso como legítimo? Algum grau de ceticismo é justificado, mas em alguns casos parece teimosia. Kinner responde, você não quer se tornar ingênuo e simplesmente acreditar em tudo. Obviamente, existem coisas falsas por aí. Há diagnósticos errados, há interpretações errôneas, há muitas outras coisas. Mas acho que também há resistência por vários motivos. A verdade é que se você tem certeza de que Deus não existe, então não há evidência que você vá aceitar. Se você ver um anjo bem na janela de sua casa, você vai procurar um psiquiatra e dizer que está tendo alucinações. Nossas crenças básicas, no fim, definem como você interpreta a realidade e nossas experiências. Muitos céticos acreditam que milagres são apenas anomalias. Mas por que elas acontecem com tanta frequência quando alguém ora? Bem, talvez haja alguma força mental, sabe? Ou algo assim, eles argumentam.
Existe uma infinidade de justificativas, tanto para quem quer crer, quanto para quem não quer crer. Somos criativos. Craig também relata um caso de ressuscitamento. O entrevistador pergunta: mas como no caso de pessoas que ressuscitam dos mortos, às vezes as pessoas são diagnosticadas erroneamente como mortas? Isso acontece, responde Kinner, mas não é muito frequente. Existe algo chamado Síndrome de Lázaro, onde estimam que talvez uma vez por ano alguém preencha todos os seus critérios aparentes para estar morto e volte à vida. Mas em termos de ser uma vez por ano, eu tenho 10 pessoas no meu círculo íntimo que testemunharam ou vivenciaram isso. Ser ressuscitado dos mortos novamente. Ressuscitado dos mortos, pelo que se sabe, as definições de morte na verdade são às vezes meio vagas hoje em dia, porque eles não têm certeza de quanto tempo você pode ficar clinicamente morto antes de ser reanimado. Mas essas não são pessoas que são reanimadas clinicamente. Por exemplo, temos um caso, Chauncey Crandall, cardiologista em West Palm Beach, onde ele aplicou um choque no cara com uma pá mais uma vez. Mas o contexto era o seguinte: o cara estava em parada cardíaca há 40 minutos. A certidão de óbito já havia sido assinada. O Dr. Crandall estava voltando para fazer sua ronda quando se sentiu guiado pelo Espírito Santo, ele é cristão, a voltar e orar por este homem, dando-lhe uma segunda chance de conhecer o Senhor, o que obviamente não acontece com muita frequência. Dr. Crandall uma única vez tinha orado pela ressurreição de alguém, seu próprio filho, Chad, que havia morrido de leucemia. Ele orou por isso, nada aconteceu, mas direcionado pelos Espíritos, ele orou por este homem. E então eles aplicaram um choque com a pá mais uma vez. Nada deveria ter acontecido, mas aconteceu. Não deveria ter havido um batimento cardíaco normal, sabe? Depois de alguns minutos, você não tem um batimento cardíaco normal depois de alguns minutos com o coração parado. O cara não estava apenas morto, entenda. Ele estava visivelmente morto. Ele era branco, mas seu rosto e extremidades ficaram pretos devido à cianose. Mas com esse choque, o homem de repente teve um batimento cardíaco normal. Jeff Martin teve um batimento cardíaco normal. A enfermeira começou a gritar: Dr. Crandall, Dr. Crandall, o que você fez? Porque, sabe, depois de 6 minutos sem oxigênio, danos cerebrais irreparáveis. Dr. Crandall visitou esse homem no hospital alguns dias depois. O cara não tinha danos cerebrais e se tornou um seguidor de Jesus. O entrevistador prossegue: você tem alguma resposta para alguém que possa estar ouvindo com esse tipo de pergunta? Por que Deus diz sim para alguns e não para tantos outros? Kinner responde: sim, e eu acho que essa é uma questão existencial legítima. Minha esposa e eu passamos por 7 abortos espontâneos, sabe? E ela é de uma cultura onde ter filhos é uma das coisas mais importantes. Nós temos 2 filhos, mas sim, temos nossos próprios problemas de saúde, e pessoas próximas a nós morreram de cânceres ou doenças crônicas, ataques cardíacos ou outras coisas. Essa é a parte que nós não controlamos. Se Deus curasse todos que lhe pedissem, provavelmente não os veríamos como extraordinários, como milagres para chamar nossa atenção. Deus nos abençoa com todos os tipos de coisas no mundo ao nosso redor. O potencial de cura dentro do nosso corpo, sabe? Para ser restaurado, em si mesmo, a ciência médica e assim por diante, esses são todos dons de Deus. Então, nós cristãos, estamos aqui, sofremos como outras pessoas sofrem. O sofrimento e a morte fazem parte deste mundo. Mas vemos algo realmente interessante nos evangelhos. João Batista, que está prestes a ser executado, envia mensageiros a Jesus com a pergunta: és tu aquele que há de vir, ou deveríamos esperar por outro? Eu pensei que tu fosses aquele que haveria de vir, mas você devia batizar no Espírito Santo e com fogo, mas, sabe, não estou vendo nenhum fogo. Então Jesus envia mensageiros de volta a João, dizendo: conte a João o que vocês viram e ouviram. E Jesus relata todos os milagres realizados por ele e a pregação do Evangelho e da graça de Deus. E essas passagens falam sobre a restauração da criação. E Jesus está dizendo a João: João, você não vê a plenitude da restauração. Você não vê a consumação, os novos céus e a nova terra, mas isso é uma amostra. Eu sou o portador do reino. Estou trazendo uma amostra. O entrevistador pergunta: existem casos de não cristãos, hindus, budistas e outros que recebem cura de Deus? Craig responde: eu estava pessoalmente interessado nas histórias onde não cristãos têm seus olhos abertos para o Evangelho por meio de milagres. Você sabe, coisas milagrosas acontecendo com pessoas de diferentes religiões. Uma pessoa com quem conversei foi em Qingdao,
Não sei. Ela era de Qingdao, uma China. Mas, enfim, havia uma pessoa que tinha um tumor cerebral inoperável, e eles eram ateus. Toda a família era ateia. Mas um cristão orou e a pessoa foi curada. Eles se tornaram cristãos. Na verdade, não quero dar muitos detalhes, não quero revelar tudo porque sei que eles poderiam se meter em problemas. Mas enfim, eles eram pessoas influentes e começaram a compartilhar seus testemunhos. Esse é um exemplo que eu tenho. Eu tenho outros exemplos. Eu tive alunos, deixe-me dar este. Este é de um de meus alunos. Ele continuou seus estudos de doutorado aqui. Ele é da Índia e começou a trabalhar com alguém chamado Borimalto. Borimalto era um xamã, mas foi expulso de sua aldeia por causa da lepra, e em certo momento, alguns cristãos vieram e oraram por ele e nada aconteceu naquele momento. Mas naquela noite, ele teve um sonho em que um anjo o tocou. Ele acordou completamente curado da lepra, foi para a aldeia, toda a aldeia estava convertida quando meu aluno chegou lá. Metade da região havia sido convertida, pessoas haviam sido ressuscitadas e assim por diante. Então, meu amigo, ex-aluno, estava lá testemunhando o que estava acontecendo e fazendo parte de uma equipe ministerial. Ele está relatando tudo em sua tese de doutorado em missiologia. São vários os testemunhos na Índia. Alguns estão no meu livro, mas a quantidade é tão grande que só posso relatar os mais criteriosos e com avaliação médica, ou como no caso de milagres em vilarejos distantes, com inúmeras testemunhas, de preferência pessoas que não eram cristãs. A maioria se torna cristã depois da experiência. Quero dizer, nem são todos da mesma religião. Claro que nem todos se tornaram crentes, sabe, né, por causa do grande custo social. Em outra entrevista, para o canal Testify, Keener inicia com um testemunho de uma tempestade que cessou, conforme: você poderia relatar o testemunho sobre a calmaria de uma tempestade? Sim, aqui está um testemunho que veio de um de meus alunos. Na verdade, ele é um aluno de doutorado. Ele era aluno de doutorado em Antigo Testamento, mas estava assistindo a uma de minhas aulas de doutorado em Novo Testamento. E eu digo estava porque ele já tem o doutorado. Ele estava falando sobre uma viagem anterior que ele fez antes de começar o doutorado, e ele estava em uma ilha no Pacífico, e havia um furacão ou um tufão se aproximando. Eu tenho tudo escrito no livro, mas agora estou falando da minha memória, que obviamente é menos clara do que a memória de alguém que passou por isso. Mas eles foram atingidos por essa tempestade. Era o último barco para a ilha em uma semana por causa da tempestade. Mas eles foram pegos no meio dela, e as pessoas estavam ficando com medo. O capitão do barco apontou para alguém lá atrás que estava usando uma camiseta cristã, uma adolescente, e disse: sabe, você pode vir aqui e orar? Então, ela se aproximou e orou, e a tempestade parou naquele instante. Uau! E a moral que eu tiraria disso é, se você não quer que alguém lhe peça para orar, não use uma camiseta cristã. O entrevistador prossegue. Então você disse que houve uma multiplicação de alimentos. Você tem um testemunho? Eu adoraria ouvi-lo. Sim, eu tenho alguns. Vou contar um. Aconteceu em Moçambique. Me foi testemunhada por um professor. Eu acho que ele está nos Estados Unidos agora, mas ele é do Canadá e era o bispo anglicano do Chifre da África na época. E eles tinham um monte de refugiados que vieram para acho que era tipo um complexo deles, ou sei lá o que chama. Os refugiados entraram na propriedade deles e eles precisavam alimentá-los. Isso é a verdadeira hospitalidade africana. Eles queriam alimentá-los. E eles só tinham alguns biscoitos, sabe? Não era o suficiente. Quer dizer, acho que eles tinham tipo uma dúzia de biscoitos e havia umas 100 pessoas lá. Então eles oraram e distribuíram, e todos receberam biscoitos, e todos que queriam, repetiam. Uau! E simplesmente não acabou. Isso é incrível. É algo do tipo Elias e Eliseu. Bem, não é um volume tão grande quanto Jesus alimentando 5.000 homens, mulheres e crianças, claro, mas ainda é algo fora do comum. Então o entrevistador pergunta: quais você acha que são os mais convincentes? Aqueles que até um cético provavelmente acharia surpreendentes. Como você fundamenta a veracidade dos fatos? Keener responde:
Eu tinha médicos como consultores no projeto, muito prestativos. Dentre eles, eu tinha os médicos que foram testemunhas e fizeram os laudos, mas depois também fui auxiliado. Na verdade, não auxiliado, eles me convenceram a chamar um médico que fosse acadêmico e cientista ao mesmo tempo. Então veio o cientista Josh Brown, que é o líder do Instituto Global de Pesquisa Médica. Ele é professor de neurociência em uma universidade. Ele avaliou a documentação médica e essas eram claramente causas orgânicas, elas não podiam ser explicadas psicossomaticamente. Bem, tentamos resumir ao máximo mais de 5 horas de entrevistas. Espero que você tenha sido fortalecido em sua fé. Deus ainda fala. Sobre isso faremos um vídeo, um estudo do filósofo Nicholas Wolterstorff, onde ele defende filosoficamente a possibilidade de Deus se comunicar conosco. Bem, depois desse vídeo sobre curas divinas, espero que você não tenha dúvidas. Deus ainda age no meio de nós. Um abraço e até o próximo vídeo.